Isaías, capítulo 25. Ó Senhor, Tu és o meu Deus, exaltar-te-ei a Ti, e louvarei o Teu nome porque fizeste maravilhas. Os Teus conselhos antigos são verdade e firmeza. Porque da cidade fizeste um montão de pedras, e da cidade forte uma ruína, e do passo dos estranhos, que não seja mais cidade, e jamais se torne a edificar. Pelo que te glorificará um povo poderoso, e a cidade das nações formidáveis te temerá. Porque fostes a fortaleza do pobre, e a fortaleza do necessitado. Na sua angústia, refúgio contra a tempestade e sombra contra o calor, porque o sopro dos opressores é como a tempestade contra um muro. Como o calor em lugar seco, tu abaterás o ímpeto dos estranhos, como se abranda o calor pela sombra da espessa nuvem, assim o cântico dos tiranos será humilhado. E o Senhor dos Exércitos dará neste monte a todos os povos uma festa com animais gordos, uma festa com vinhos puros, com tutanos gordos e com vinhos puros, bem purificados. E destruirá neste monte a máscara do rosto, com que todos os povos andam cobertos, e o véu com que todas as nações se escondem. Aniquilará a morte para sempre, e assim enxugará o Senhor Jeová as lágrimas de todos os rostos, e trará o opróbrio do seu povo de toda a terra, porque o Senhor o disse. Naquele dia se dirá: eis que este é o nosso Deus, a quem aguardávamos, e ele nos salvará. Vamos, na sua salvação gozaremos e nos alegraremos, porque a mão do Senhor descansará neste monte, mas Moabe será trilhado debaixo dele, como se trilha a palha no monturo, e estenderá as suas mãos por entre eles, como as estende o nadador para nadar, e abaterá sua altivez com a perícia das suas mãos e das suas mãos deles, e abaixará as altas fortalezas dos teus muros, e abatê-las-á e derrubá-las-á por terra até o pó. Naquele dia se entoará este cântico na terra de Judá. Uma forte cidade temos, a que Deus pôs a salvação por muros e antimuros. Abri as portas para que entre nela a nação justa, que observa a verdade. Tu conservarás em paz aquele cuja mente está firme em ti, porque ele confia em ti. Confiai no Senhor perpetuamente, porque o Senhor Deus é uma rocha eterna, porque ele abate os que habitam em lugares sublimes. A cidade exaltada humilhará até o chão e a derrubará até o pó. O pó a pisará, os pés dos aflitos e os passos dos pobres. O caminho do justo é todo plano. Tu retamente pesas o andar do justo, até no caminho dos teus juízos. Senhor, te esperamos. No teu nome e na tua memória está o desejo da nossa vida. Com minha alma te desejei de noite, e com o meu espírito que está dentro de mim, madrugarei a te buscar, porque, havendo os teus juízos na terra, os moradores do mundo aprendem justiça. Ainda que se mostre favor ao ímpio, nem por isso aprende a justiça. Até na terra da retidão ele pratica a iniquidade, e não atenta para a majestade do Senhor. Senhor,
a tua mão está exaltada, mas nem por isso vê-la-ão, porém, e confundir-se-ão, por causa do zelo que tens do teu povo, e o fogo consumirá os teus adversários. Senhor, tu nos darás a paz, porque tu és o que fizeste em nós todas as nossas obras. Ó Senhor Deus nosso, outros senhores têm tido domínio sobre nós, mas por ti só nos lembraremos do teu nome. Morrendo eles, não tornarão a viver, falecendo, não ressuscitarão. Por isso os visitaste e destruíste, e apagastes toda a sua memória. Tu, Senhor, aumentaste esta gente, fizeste glorioso, mas longe os lançaste para todos os fins da terra. Senhor, no aperto te visitaram, vindo sobre eles a tua correção, derramaram a sua oração secreta, como a mulher grávida, quando está próxima à sua hora. Tem dores de parto e dá gritos nas suas dores. Assim fomos nós, por causa da tua face, ó Senhor. Bem concebemos nós, tivemos dores de parto, mas isso não foi senão vento. Livramento não trouxemos à terra, nem caíram os moradores do mundo. Os teus mortos viverão, os teus mortos ressuscitarão. Despertai e exaltai, os que habitais no pó, porque o teu orvalho será como o orvalho das ervas, e a terra lançará de si os mortos. Vai, pois, povo meu, entra nos teus quartos, fecha as tuas portas sobre ti, esconde-te só por um momento, até que passe a ira, porque eis que o Senhor sairá do seu lugar para castigar os moradores da terra por causa da sua iniquidade, e a terra descobrirá o seu sangue e não encobrirá mais aqueles que foram mortos. Naquele dia o Senhor castigará com a sua dura espada, grande e forte, e Leviatã, a serpente veloz, e a Leviatã, a serpente tortuosa, e matará o dragão que está no mar. Naquele dia haverá uma vinha de vinho tinto. Cantai-lhe. Eu, o Senhor, aguardo, e cada momento arregarei, para que ninguém lhe faça dano. De noite, de dia, aguardarei. Não há indignação em mim. Quem me poria sarças e espinheiros diante de mim na guerra? Eu iria contra eles e juntamente os queimaria. Ou que se apoderem da minha força e faça paz comigo. Sim, que faça paz comigo. Dias virão em que Jacó lançará raízes, florescerá e brotará Israel, e encherão de fruto a face do mundo. Porventura, feriu ele como feriu aos que o feriram? Ou matou ele, assim como matou aos que por ele foram mortos? Com medida contendeste com ela, quando a rejeitastes, a ele atirou com seu vento forte, no tempo do vento leste. Por isso se expiará a iniquidade de Jacó, e este será todo o fruto de se haver tirado o seu pecado, quando ele fizer a todas as pedras do altar como pedras de cal, feitas em pedaços. Os bosques e as imagens do sol não poderão ficar em pé, porque a cidade forte está solitária, uma habitação rejeitada e abandonada como um deserto. Ali pastarão os bezerros e ali se deitarão e devorarão os seus ramos. Quando os seus ramos se secarem, serão quebrados, vindo as mulheres, os acenderão. Porque este povo não é povo de entendimento, por isso aquele que o fez não se compadecerá dele,
e aquele que o formou não lhe mostrará nenhum favor. Será naquele dia que o Senhor padejará o seu fruto desde as correntes do rio, até o rio do Egito. E vós, ó filhos de Israel, sereis escolhidos um a um. E será naquele dia que se tocará uma grande trombeta, e os que andavam perdidos pela terra da Assíria, e os que foram desterrados para a terra do Egito, tornarão a vir, e adorarão ao Senhor no Monte Santo em Jerusalém. Ai da coroa de soberba dos bêbados de Efraim, cujo glorioso ornamento é como a flor que cai, que está sobre a cabeça do fértil vale dos vestidos do vinho. Eis que o Senhor mandará um homem valente e poderoso, como uma queda de saraiva, uma tormenta de destruição, e como uma tempestade de impetuosas águas, que transbordam violentamente, a derrubará por terra. A coroa de soberba dos bêbados de Efraim será pisada aos pés, e a flor caída do seu glorioso ornamento, que está sobre a cabeça do fértil vale, será como a beberagem beberrante do verão, que vendo-a alguém e tendo ainda na mão a engole. Naquele dia, o Senhor dos Exércitos será por coroa gloriosa e por grinalda formosa para os restantes de seu povo, e por espírito de juízo para o que se assenta a julgar, e por fortaleza para os que fazem recuar a peleja até a porta. Mas também estes erram por causa do vinho, e com a bebida forte se desencaminham. Até o sacerdote e o profeta erram por causa da bebida forte. São absolvidos do vinho, desencaminham-se por causa da bebida forte. Andam errados na visão e tropeçam no juízo. Porque todas as suas mesas estão cheias de vômitos e de imundícia. Não há nenhum lugar limpo. A quem, pois, se ensinaria a ciência? E a quem se daria a entender o que se ouviu? Ao desmamado e ao arrancado dos seios. Porque é mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, pelo que por lábios estranhos e por outra língua falará a este povo, ao qual disse: este é o descanso, dai descanso ao cansado, este é o refrigério, mas não quiser ouvir. Assim, pois, a palavra do Senhor lhe será mandamento sobre mandamento, mandamento sobre mandamento, regra sobre regra, um pouco aqui, um pouco ali, para que vão e caiam para trás, e se quebrantem, e se enlacem, sejam presos. Ouvi, pois, a palavra do Senhor, homens escarnecedores, que dominais este povo, que está em Jerusalém. Porquanto dizeis: fizemos concerto com a morte, e com o inferno fizemos aliança. Quando passar o dilúvio do açoite, não chegará a nós, porque pusemos a mentira por nosso refúgio, e debaixo da falsidade nos escondemos. Portanto, assim diz o Senhor Jeová: eis que eu assentei em Sião uma pedra já provada, pedra preciosa de esquina, que está bem firme e fundada. Aquele que crê, não se apresse. E regrarei o juízo pela linha, a justiça pelo prumo, e a saraiva varrerá o refúgio da mentira, e as águas cobrirão o esconderijo. E o vosso concerto com a morte se anulará, e a vossa aliança com o inferno não subsistirá. E quando o dilúvio do açoite passar, então sereis oprimidos por ele.
desde que comece a passar, pois arrebatará, porque todas as manhãs passará, e todos os dias, e todas as noites. Será que somente o ouvir tal notícia causará grande turbação? Porque a cama será tão curta que ninguém se poderá estender nela, e o cobertor tão estreito que ninguém se poderá cobrir com ele, porque o Senhor se levantará como no monte de Perazim e se irá como no vale de Gibeão, para fazer a sua obra, a sua estranha obra, e para executar o seu ato, o seu estranho ato. Agora, pois, não mais escarneceis, para que vossas ligaduras se não façam mais fortes, porque já o Senhor Jeová dos exércitos ouvi falar de uma destruição. Essa já está determinada sobre toda a terra. Inclinai os ouvidos e ouvi a minha voz. Atendei bem e ouvi o meu discurso. Porventura lavra todo dia o lavrador para semear, ou abre, esterroa todo dia a sua terra. Não é antes assim, quando tem gradado a sua superfície, então espalha nela ervilhas e semeia cominhos, ou lança nela o melhor trigo, ou cevada escolhida, ou centeio, cada qual no seu lugar. O seu Deus o ensina e o instrui acerca do que há de fazer, porque a ervilha não se trilha com instrumento de trilhar, nem sobre os cominhos passa a roda de carro, mas com uma vara se sacode a ervilhaca, e os caminhos com um pau. O trigo é esmiuçado, mas não se trilha continuamente, nem se esmiucia com as rodas do seu carro, nem se quebra com os seus cavalos. Até isto procede do Senhor dos exércitos, porque é maravilhoso em conselho e grande em obra. Ai de Ariel, da cidade de Ariel, em que Davi assentou o seu arraial. Acrescentai ano a ano, e sucedam-se as festas. Contudo, porei Ariel em aperto. Haverá pranto e tristeza, e ela será para mim como Ariel. Porque te cercarei com o meu arraial, e te sitiarei com balaúrtes, e levantarei tranqueiras contra ti. Então serás abatidas, falarás debaixo da terra, e a tua fala deste o pó sairá fraca, e será a tua voz debaixo da terra como a de frecheiros, e a tua fala assolará desde o pó. E a multidão dos teus inimigos será como o pó miúdo, e a multidão dos tiranos como a pragana que passa. No momento repentino isto acontecerá. Do Senhor dos exércitos serás visitada com trovões e com terremotos e grande ruído, com tufão de vento, tempestade, labareda de fogo consumidor. E como sonho e uma visão da noite será a multidão de todas as nações que hão de pelejar contra Ariel, como também todos os que pelejarem contra ela e contra os seus muros e a puserem em aperto. Será também como o faminto que sonha que está a comer, mas acordando sente a sua alma vazia, ou como o sequioso que sonha que está a beber, mas acordando eis que ainda desfalecido se acha. A sua alma com sede, assim será toda a multidão das nações que pelejarem contra o monte de Sião. Parai, maravilhai-vos, folgai, clamai, bêbados estão, mas não de vinho,
andam titubeando, mas não de bebida forte, porque o Senhor derramou sobre vós um espírito de profundo sono, fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou. Fechou os vossos olhos, os profetas, e vendou as vossas cabeças, os videntes. Pelo que toda a visão vos é como as palavras de um livro selado, que se dá ao que sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não posso, porque está selado. Ou se dá o livro ao que não sabe ler, dizendo: ora, lê isto. E ele dirá: não sei ler. Porque o Senhor disse: pois que este povo se aproxima de mim, e com a sua boca e com os seus lábios me honram, mas o seu coração se afasta para longe de mim, e o seu temor para comigo consiste só em mandamentos de homem, em que foi instruído. Eis que continuarei a fazer uma obra maravilhosa no meio deste povo, uma obra maravilhosa e um assombro, porque a sabedoria dos seus sábios morrerá, e o entendimento dos seus prudentes se esconderá. Ai dos que querem esconder profundamente o seu propósito do Senhor, e fazem as suas obras às escuras. E dizem: quem nos vê e quem nos conhece? Vós tudo perverteis, como se oleiro fosse igual ao barro, e a obra dissesse do seu artífice: não me fez, e o vaso formado dissesse do seu oleiro: nada sabe. Porventura, não se converterá o Líbano, no breve momento, em campo fértil, e o campo fértil não se reputará por um bosque? Naquele dia, os surdos ouvirão as palavras do livro, e dentre as escuridão e dentre as trevas as verão os olhos dos cegos. E os mansos terão gozo sobre gozo no Senhor, e os necessitados entre os homens se alegrarão no Santo de Israel. Porque o tirano é reduzido a nada, e se consome o escarnecedor, e todos os que se dão à iniquidade são desarraigados. Os que fazem culpado ao homem numa causa, os que armam laços ao que repreende na porta, e os que põem de parte o justo sem motivo. Portanto, assim diz o Senhor, que remiu a Abraão acerca da casa de Jacó: Jacó não será agora envergonhado, nem agora se descorará a sua face. Mas quando vir a seus filhos a obra das minhas mãos, no meio dele santificarão o meu nome, e santificarão ao Santo de Jacó. Temerão ao Deus de Israel, e os errados de espírito virão a ter entendimento, e os murmuradores aprenderão doutrina. Ai dos filhos rebeldes, diz o Senhor, que tomaram conselho, mas não de mim, que se cobriram com uma cobertura, mas não do meu espírito, para acrescentarem pecado a pecado, que desce ao Egito, sem perguntarem à minha boca, para se fortificarem com a força de Faraó e para confiarem na sombra do Egito. Porque a força de Faraó se vos tornará em vergonha, e a confiança na sombra do Egito em confusão. Porque os seus príncipes estão em Zoan, os seus embaixadores chegaram a Hanes. Eles se envergonharão de um povo que de nada lhe servirá, nem de ajuda, nem de proveito, antes de vergonha e de opróbrio, peso dos animais do sul, para a terra de aflição e de angústia, de onde vem a leoa e o leão, o basilisco e o áspide, ardente voador, levarão as costas de jumentinhos, as suas fazendas, e sobre as cocovas de camelos os seus tesouros. A um povo que nada lhe aproveitará, porque o Egito
os ajudará em vão, e para nenhum fim, pelo que clamei acerca disto. No estarem quietos estará a sua força. Vai, pois, agora, escreve isto numa tauba perante eles, e apontam no livro, para que fique escrito para o tempo por vir, para sempre e perpetuamente. Porque povo rebelde é este, filhos mentirosos, filhos que não querem ouvir a lei do Senhor, que diz aos videntes: não vejais, e aos profetas: não profetizeis para nós o que é reto. Dize-nos coisas aprazíveis, e tende paz. Para nós, enganadoras lisonjas. Desviai-vos do caminho, apartai-vos da vereda, fazei que deixe de estar o Santo de Israel perante nós. Pelo que assim diz o Santo de Israel: visto como rejeitais esta palavra, e confiais na opressão e na perversidade, e sobre isso vos estribais. Por isso, esta maldade vos será como a parede fendida, que já forma a barriga desde o mais alto sítio, e cuja queda virá subitamente no momento. E ele o quebrará como se quebra o vaso do oleiro, e quebrando-o não se compadecerá, não se achará entre os seus pedaços um que sirva para tomar fogo do lar ou tirar água da poça. Porque assim diz o Senhor, Jeová, o Santo de Israel: em vos converterdes e em repousardes, estaria a vossa salvação, no sossego, na confiança, estaria a vossa força, mas não quiseste. Mas dizeis: não, antes sobre cavalos fugiremos, portanto fugireis, e sobre cavalos ligeiros cavalgaremos. Por isso, os vossos perseguidores serão ligeiros. 1000 homens fugirão ao grito de um, e ao grito de 5, todos vós fugireis, até que sejais deixados como o mastro no cume do monte, e como a bandeira no outeiro. Por isso, o Senhor esperará para ter misericórdia de vós, e por isso será exalçado, para se compadecer de vós, porque o Senhor é um Deus de equidade. Bem-aventurados todos os que nele esperam, porque o povo habitará em Sião. Em Jerusalém não chorarás mais, certamente se compadecerá de ti a voz do teu clamor, e ouvindo-a te responderá. Bem vos dará o Senhor pão de angústia e água de aperto, mas os teus instrutores nunca mais fugirão de ti. Como voando com asas, antes os teus olhos verão a todos os teus mestres, e os teus ouvidos ouvirão a palavra do que está por detrás de ti, dizendo: este é o caminho, andai nele, sem vos desviardes nem para a direita, nem para a esquerda. E terás por contaminadas as coberturas das tuas esculturas de prata, e a coberta das tuas esculturas fundidas de ouro, e as lançarás fora como um pano imundo, e dirás a cada uma delas: fora daqui. Então te dará chuva sobre a tua semente, com que semeares a terra, como também pão da novidade da terra. E esta será fértil e cheia. Naquele dia o teu gado pastará em lugares largos de pasto, e os bois e os jumentinhos que lavram a terra comerão grão puro que for padejado com a pá, e cirandado com a ciranda, e haverá em todo monte alto e em todo outeiro elevado ribeiros e correntes de águas, no dia da grande matança, quando caírem as torres. E será a luz da lua como a luz do sol, e a luz do sol 7 vezes maior,
como a luz de 7 dias, no dia em que o Senhor ligar a quebradura do seu povo e curar a chaga da sua ferida. Eis que o nome do Senhor vem de longe, ardendo na sua ira, lançando espesso fumo. Os seus lábios estão cheios de indignação. E a sua língua é como um fogo consumidor. A sua respiração é como um ribeiro transbordando, que chega até ao pescoço para peneirar as nações com peneira de vaidade, e um freio de fazer errar estará nas queixadas dos povos. Um cântico haverá entre vós, como na noite em que se celebra uma festa santa, e alegria de coração, como daquele que sai, tocando pifano, para vir ao monte do Senhor, a rocha de Israel. E o Senhor fará ouvir a glória da sua voz, fará ver o abaixamento do seu braço com indignação de ira, e a labareda do seu fogo consumidor, e raios de dilúvio e pedra de saraiva. Porque com a voz do Senhor será desfeita em pedaços a Assíria, que feriu com a vara, e a cada pancada do bordão do juízo que o Senhor der, haverá tamboris e harpas, e com combates de agitação combaterá contra eles. Porque uma Tofete está preparada desde ontem, sim, está preparada para o rei. Ele a fez profunda e larga, a sua pilha é fogo e tem muita lenha. O assopro do Senhor, como torrente de enxofre, a acenderá.